A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Quero assim, meus irmãos, agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Que Deus abençoe a cada um de vós. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, sem perca de tempo, eu quero assim passar uma visão que eu tive. Com essa filha de Sião. Com essa filha de Sião, meus irmãos. Eu vinha assim vendo alguns vídeos dela aí. E até gostando, das pregações dela. Mas aí, meus irmãos, teve um vídeo aí que eu tava vendo. Ela falando do Júlio César, Pastor Júlio César. E ela colocou no vídeo dela assim, o Senhor te repreenda, adúltero, boca de Satanás. Ela colocou assim no vídeo dela. E eu tava vendo esse vídeo, E aí eu tive uma visão num deserto. E naquele deserto uma voz que veio e falou comigo: não é para você ver vídeo da filha de Sião. Foi essa voz que eu vi. Essa foi a voz que falou comigo. E aí eu falei com Deus, Perguntei por que eu não posso ver os vídeos da filha de Sião. E aí eu não tive resposta, Não tive resposta, meus irmãos, mas eu creio que é por causa dessas coisas mesmo, Dessas coisas, assim, a forma como ela vem falando com os pastores aqui do Brasil, E engraçado, só faz vídeo com o povo daqui. Por que ela não faz vídeo com o povo lá da terra dela, Eu creio que seja por causa disso. Porque ela vem, meus irmãos, nos vídeos dela só falando do povo daqui do Brasil, os pastores daqui do Brasil. E falando mal, não é nem falando bem, Se fosse falando bem, ainda, mas não está falando bem, só falando mal. Então eu creio que é por causa disso, Eu tive essa visão por causa disso. De que ela fica aí, somente falando dos pastores aqui do Brasil. E aí eu tava vendo esse vídeo aí dela, onde ela coloca no vídeo, O Senhor te repreenda, adúltero, boca de Satanás. Isso é o que ela fala com Júlio César, E aí foi depois desse vídeo aí que eu tive essa visão. E eu perguntei para Deus por que eu não posso ver os vídeos dela, mas eu não tive resposta, Então o que eu tenho que fazer é obedecer. E aí, meus irmãos, eu creio que seja por causa disso, De ficar aí somente fazendo vídeo contra o povo daqui, os pastores daqui. E a gente não vê ela fazer nenhum vídeo com os pastores de lá da terra dela, Eu não sei por que isso. E aí, meus irmãos, a gente vê que tá difícil os cristãos dos nossos dias. As pessoas, me parece que estão perdendo o temor de Deus, Não é só ela que está agindo assim. A pastora Nadir, por exemplo, não pode fazer um vídeo, Não pode falar nada que as pessoas já estão ali de plantão para fazer meme aí com os vídeos dela, E aí eles dão aquela disfarçada, dizendo que não tem nada contra a Nadir, e que ela está só refutando o vídeo. Mas como refutando o vídeo se muitos deles aí não sabem nem discernir uma visão, uma profecia, se foi Deus que falou ou não? Como que está refutando, Se não sabe nem discernir uma visão, se ela é de Deus ou se não é.
E aí, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vem contra. Ela vem contra, ela vem como uma espada para todas essas pessoas. Se elas não vigiarem, elas vão acabar caindo no juízo de Deus. Se elas não parar com essas práticas, né? Com essas práticas. As pessoas deveriam estar usando seus canais para falar do Evangelho, para falar do que eles fazem na obra de Deus. Podia mostrar frutos bons, né? Não frutos ruins que nem está escrito lá em Isaías, me parece que o capítulo 5, né? Onde Deus diz que plantou uma vinha esperando que aquela vinha desse bons frutos, e aquela vinha deu fruto muito mal, né? E o Senhor, ele se decepcionou com aquela vinha. Aquela vinha representava Israel, né? Aquela vinha, o Senhor limpou, o Senhor cuidou, o Senhor colocou uma torre de vigia. A torre serve para isso, né? Para alguém ficar lá de cima vigiando. Deus tinha todo esse zelo com Israel. Mas aí Israel fez tudo o contrário, meus irmãos. Deu somente frutos maus. E Deus então está virado com Israel. Então, quando você fica o tempo todo somente julgando teu irmão, julgando, nada do que ele fala está certo. Se você só julgando, porque é isso que está acontecendo com a pastora Nadir, né? Nada do que a pastora Nadir fala está certo, né? Tem pessoas ali que ficam meio que disfarçando. Não, eu estou só refutando. Mas refutando o que se a pessoa não sabe nem discernir uma visão? Se ela é de Deus, se ela não é. E aí, meus irmãos, essas pessoas, elas podem... a espada do Senhor está contra essas pessoas, conforme está escrito no capítulo 2 de Romanos, né? No capítulo 2 de Romanos, o capítulo começa a falar ali que... Começa a falar para quem julga a lei, não, quem julga o seu irmão, né? Quem julga o seu irmão está julgando a lei. Olha como que é perigoso, né? Como que é perigoso você ficar o tempo todo falando do teu irmão. Falando do teu irmão o tempo todo, do teu irmão em Cristo. O capítulo 2, meus irmãos, é preciso alguém pegar para meditar nesse capítulo, né? Porque a palavra de Deus nos diz que o temor vem em ouvir a palavra, né? Em se ouvir a palavra de Deus. Essa não é uma palavra somente para quem está aí fora, né? Que o temor vem através de se ouvir a palavra de Deus. Não é somente para o povo aí fora, porque tem muitos cristãos que não estão tendo temor de Deus. E aí o temor de Deus começa a entrar nas nossas vidas quando a gente começa a estudar esses capítulos assim, né? Onde a espada de Deus está contra nós, se a gente ficar fazendo coisas erradas. A gente começa a entrar o temor de Deus quando a gente começa a ler esses capítulos, estudar, né? O capítulo, me parece que o 4 de Hebreus também é um capítulo ali muito rígido, né? Parece que é o capítulo 4 de Hebreus. É, meus irmãos, muito rígido ali, né? Muito rígido, né? E você deve pegar a Bíblia, né? Para meditar nesses capítulos. Que aí você vai ver o quanto a espada de Deus ela está contra os rebeldes, né? E se a gente não meditar nessas coisas, a gente vai vai relaxando, né? Vai ficando meio que relaxado.
quando pensa que não, a gente está assim mesmo, né? Falando o tempo todo do seu irmão. Mas isso não é bom, meus irmãos, isso não é bom. A gente está o tempo todo falando dos nossos irmãos em Cristo. Se a gente vê os nossos irmãos em Cristo fazendo alguma coisa errada, nós como cristãos, o que nós devemos fazer é orar por ele. Orar por ele, orar por ela. E assim, meus irmãos, a gente vai caminhando na presença de Deus. Vai caminhando, né? Vai um orando pelo outro. Glória a Deus. Me parece que não é bem isso que está acontecendo. E que a gente vê muito as pessoas somente, meus irmãos, atacando o seu irmão. Atacando o seu irmão, né? E isso não é bom, não. A espada de Deus, ela está, meus irmãos, contra essas pessoas, né? Mas Deus, ele é misericordioso, ele dá tempo para que a gente venha a se arrepender na presença dele, né? Então, meus irmãos, fica aí essa visão para a sua meditação. Medita nesses capítulos aí que eu falei, né? Para você tirar as suas conclusões, né? E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dá o seu like, ative o sininho das notificações para que você possa receber mais vídeos. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Glória a Deus. Que Deus assim vos abençoe.